Bom, voltamos já com Vida Melhor e a gente vai falar agora um pouquinho sobre a nossa saúde. Na verdade, não sobre doenças, sobre como cuidar das doenças, mas a gente vai falar um pouquinho da nossa saúde até mental. Porque às vezes a gente não tá de bem com o espelho, não se gosta, tá vendo que tem alguma coisa que não tá do jeito que você queria. E olha, ainda bem que a medicina vai evoluindo e hoje você pode fazer as pazes com o espelho, olhar e falar, eu tô bem, agora tá tudo certo. E o fato é que, com o passar dos anos, algumas partes do corpo acabam ficando com manchinhas, com ruguinhas, se a gente não cuida corretamente, né? E aí, podemos ficar aparentemente mais velhos do que realmente somos. Tem gente que se cuida, mas esquece, por exemplo, a mão, pescoço, e aí, com o passar do tempo, tem várias manchinhas. Hoje a gente vai entender como é que a cirurgia estética, cirurgia plástica, pode nos ajudar a solucionar esse problema. E para falar mais sobre esse assunto, eu chamo o Dr. Hércules Spada Neto, que é cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica pela Sociedade de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Hércules, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Tempo que a gente não se vê aqui, né? Vamos sentar para bater um papo e para entender um pouquinho sobre essas cirurgias. Certo. Muito bacana esse assunto, porque as mulheres têm mais conhecimento de como é que funciona uma plástica no rosto, de corpo, mas pescoço, mão, o contorno facial, isso também denuncia a idade, né? Eu acho que quando eu avalio uma paciente que me pergunta o que é bom para fazer uma cirurgia ambulatorial. Porque muita gente hoje procura isso, cirurgias pequenas, que não ficam muito evidentes, que têm um resultado mais suave. A área dos olhos, sempre pálpebra, a sobrancelha que cai um pouquinho, isso também a gente pode atuar. Fora isso, os lábios, né? Com o tempo o lábio vai ficando mais fino, ele entra, então isso também nós conseguimos, não são só os preenchimentos, existe uma cirurgia que a gente chama que é o lifting labial, e com pequenas incisões a gente consegue reposicionar o lábio no lugar. A parte do queixo, a gordurinha que fica no queixo, ou a flacidez que fica no pescoço também. Essas cirurgias são mais simples? São cirurgias ambulatoriais, né? Qual que é a diferença? Né? Tem muita gente ambulatorial? Muita gente pergunta assim, tem medo de fazer, fala assim, vou fazer cirurgia no consultório. Não, o consultório pode ser um ambulatório próprio para fazer a cirurgia sem sedação. São cirurgias que a gente faz com anestesia local, sim, unicamente, não pode ter nenhuma sedação. Todas essas que eu te falei, a gente consegue fazer na clínica ambulatorial. Tá? Além disso, tem as mãos também. Na mão, além de tratar com peeling, laser, com o tempo a mão perde a gordura que cobre a mão e ela fica funda. Nós conseguimos preencher com gordura e devolver o aspecto saudável para a mão. Né? Existe o lifting também da mão, que é mais raro, porque você faz incisões na lateral ou na região do punho para esticar a pele da mão. Essa é mais difícil, não é muito habitual, né, para fazer, mas o preenchimento com gordura a gente faz com frequência. E essa gordura seria o quê? Uma gordura retirada de uma outra parte do corpo da própria paciente? Isso. Nós já até conversamos sobre a hidrolipo, né? Você faz a hidrolipo, com anestesia local, você tira de algumas regiões, geralmente dos flancos, do abdômen, e essa gordura pode ser reaproveitada. Ela tem que ser preparada e existe uma cânula bem fininha que você coloca e vai enxertando a gordura. E essa gordura, ela depois é reabsorvida pelo corpo ou ela fica ali e tem um bom resultado durante um tempo prolongado? Existe se bem preparado, o que é bem preparada? A gordura ela não pode ter muito sangue, não pode ter sido muito manipulada também. Você tem que tirar, deixar o sanguinho descer e colocar. Em torno de 20% a 30% do que você coloca absorve, fazendo desse jeito. Se tiver com muito sangue, se o trauma for muito grande, mexeu, manipulou muito, aí acaba absorvendo um pouco mais. E pescoço? O que pode ser feito de forma mais simples para dar aquela aliviada e para deixar as pessoas com uma sensação melhor? A gente começou a falar da parte cirúrgica, né? Mas eu sempre, que eu converso com uma paciente, eu falo, olha, primeira coisa, a gente começa a envelhecer a cada 10 anos, né? Que aparecem mais as marcas, né? Não é que a gente começa a envelhecer, as marcas aparecem mais a cada 10 anos.
Geralmente, na quarta década, começa a ficar mais evidente as marcas de expressão no rosto. Eu falo, a alimentação, atividade física, proteção, a gente estava falando, né, proteção solar, existe muita gente ainda que esquece de passar protetor solar, né? Isso faz diferença na hora do envelhecimento, né? A gente acaba envelhecendo mais. Procedimentos estéticos como toxina botulínica, preenchimento. A toxina botulínica, ela paralisa, então você enruga menos o rosto, teoricamente você vai marcar menos, vai ficar menos marcado. O pescoço, cada paciente tem um problema. Às vezes tem gente que tem gordura no pescoço, só gordurinho. Então você tirando com uma lipo, com a hidrolipo, você tira, ela adere e fica bom. Às vezes as pessoas têm aquelas duas bandinhas do músculo, que também é feio. A gente pode, com uma incisãozinha embaixo do queixo, a gente consegue juntar o músculo. Isso também dá para fazer com anestesia local e dar um aspecto melhor. Tem aquele queixinho de bruxa, que é aquela gordurinha a mais que tem, né, que o queixo fica bem marcadinho. Também nós conseguimos fazer reposicionar essa gordura que caiu, né? Então tem várias coisas, depende da paciente, do paciente, né? E como é que é a recuperação para quem faz uma cirurgia de queixo? É muito tranquilo. Essas cirurgias ambulatoriais, o grande benefício delas é que a recuperação é bem menor. Você precisa de menos dias de recuperação. Geralmente, 3, 4 dias, a pessoa já está com um aspecto bem melhor. É lógico que a cicatrização ela demora um pouco mais. E também vai de pessoa para pessoa, Isso, né? Isso, sem dúvida. Na região dos olhos, o que pode ser feito de fato? Os olhos a gente tem, desde a elevação da sobrancelha, né? Existem várias técnicas para você levantar a sobrancelha que a gente pode fazer com anestesia local. Eu gosto muito de levantar e tirar um fuzinho de pele daqui de cima. Na marca do cabelo não dá para ver. Mas pode ser passado fios também. O que é fazer essa marca? Não entendi. Levantar a gente como? levanta a sobrancelha. Você puxa daqui e prende aqui em cima? É isso. E se você tirar um pedacinho de pele assim, você estica e ela fica levantadinha na parte lateral dela. Fica com um aspecto bom. Não é nada muito exagerado. Tá. Né? A gente não consegue fazer um levantamento muito... Isso seria para diminuir a pálpebra quando ela está caidinha? Isso, quando a sobrancelha está caída. Tá. Essa parte daqui é a sobrancelha, ela com o tempo ela vai caindo. Então a gente faz isso para levantar a sobrancelha. As pálpebras, nós temos essa de cima e a de baixo. Essas nós podemos também fazer com anestesia local a blefaroplastia. Então você tira a pelezinha de cima, trata as bolsinhas de gordura e embaixo também. Esses são os tratamentos principais, é o que eu acabo fazendo mais no consultório. Tá? Fora isso, o que a gente tem? Que é uma coisa que as pessoas não conhecem muito quando eu falo. Às vezes a paciente vai, eu quero fazer preenchimento do lábio. Eu, particularmente, eu não gosto muito de preencher o lábio, porque o preenchimento, ele projeta para frente. Então, você de lado, fica aquele aspecto artificial. Uma bocona, né? Isso, eu não gosto, eu acho que não fica esteticamente agradável de olhar. E fica muito evidente que a pessoa fez alguma coisa. Eu acho que o lifting de lábio, ele é uma cirurgia bem interessante, porque através de algumas cicatrizes nas regiões do cantinho da boca, embaixo do nariz, a gente consegue levantar o lábio. Ele volta ao que ele era quando a pessoa tinha 20, 30 anos. Sem ficar artificial. Sem ficar artificial. Eu também não gosto daquela boca... Tem um pessoal com uma moda agora de fazer essas bocas assim, né? Eu acho que fica muito esquisito. O segredo da cirurgia plástica moderna, o que é? É você fazer a cirurgia e as pessoas acharem que você está descansada. Tirou férias, né? Não pode mais ficar com aquela cara... ela fez plástica, esticou aqui, esticou ali, né? Então, a gente tem... Hoje, a gente tem algumas técnicas e alguns detalhes que evitam que fique evidente que você fez. Você fica com um aspecto mais saudável. Perfeito. Bom, se você
Precisa tirar uma dúvida? Aproveita, porque você está com um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para te ajudar, para que você possa entender aí o que é que está acontecendo, o que é que você está querendo fazer. Então, participe do programa 0 Operadora 11 2202 8432. Envie a sua pergunta ou através do Vida Melhor, @redevida.com.br. Doutor Hércules, a gente volta daqui a pouquinho com as perguntas dos nossos telespectadores, tá bom? A gente está conversando com o doutor Hércules, que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sobre alguns procedimentos de cirurgia que você pode fazer de forma mais simples e até mesmo no ambulatório, né? No consultório que esteja equipado para isso. Certo. Então, a gente já falou que tem algumas coisas importantes. Pode fazer o lifting labial. Isso. Nos olhos dá para fazer também a de levantamento de sobrancelha. Isso, levantamento de sobrancelha, a pálpebra. Quando a gente avalia o rosto, você divide ele em 3, na parte superior, média e inferior. Na parte superior a gente trata a sobrancelha e a pálpebra e a pálpebra superior. E na parte média, a pálpebra inferior. E a boca na parte inferior e o pescoço. Ok. Temos algumas perguntas já aqui, esse nosso segundo bloco. Esse momento é para a gente ajudar quem está em casa e que tem dúvidas. Eu gosto sempre que você participe e sinta-se bem à vontade no consultório de um bom cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Iraci Bueno diz que tem 49 anos, tem olheiras e que elas estão ficando cada vez mais escuras e visíveis. Ela pergunta se há algo que ela possa fazer, como levantar a pele ao lado, por exemplo. Tem alguma coisa para dar essa diminuída no escurecimento das olheiras? Teve um programa até que a gente falou de olheira, né, Cláudia? A olheira, ela tem 2 fatores. Ela tem um fator hereditário, que a pessoa nasce, e tem um fator que às vezes é vascular, né? Então precisa avaliar a paciente para ver qual é o problema dela. A cirurgia, se ela tiver excesso de pele, ela vai tirar o excesso de pele, ela não vai tratar a olheira, a cor não vai melhorar. Pelo contrário, no começo até piora, porque tem os hematomas que ficam, né? Então, existem os tratamentos cosmiátricos, existe o laser que dá para fazer, alguns cremes que podem ser usados, algumas medidas gerais, né, para diminuir se for uma causa vascular, né? Então, eu acho que as medidas não cirúrgicas a princípio para a olheira estão mais indicadas, né? Ok. A Mercedes de Lourdes Cardoso é de São Paulo e ela pergunta, para levantar a sobrancelha e fazer o preenchimento do lábio superior, é muito caro? Mais ou menos, dá pra gente falar de preço? Não sei se pode. É difícil, é complicado falar de preço, porque cada paciente é uma avaliação, né? Nós precisamos avaliar para ver o que vai fazer, que tipo de preenchimento que vai fazer. Tem vários hoje, né, no mercado. Então, cada um tem um valor. E eu posso falar que nada é como antigamente, que a cirurgia plástica era inalcançável para algumas pessoas. Nós atendemos todas as pessoas, todas as classes sociais. Hoje tem como se facilitar para as pessoas, né? Então, acho que é questão de escolher um bom médico, perguntar. Hoje é mais acessível, né? É muito mais acessível. Existem formas que viabilizam esse sonho. Até as medicações ficaram mais em conta, né? Tá. A Maria Lúcia de Souza, ela é de Diadema, está perguntando se você faz a cirurgia que tira a gordura da barriga e coloca no bumbum. Fácil, a gente faz Essa cirurgia é a lipoescultura? A gente pode fazer. Se a pessoa tem muita quantidade de gordura, é legal fazer a lipoescultura no hospital, com anestesia e tal. Eu faço também a hidrolipo, que eu consigo enxertar, não, é uma quantidade não muito grande, mas a gente consegue tirar a gordura com a hidrolipo e enxertar também. Também dá para fazer ambulatorialmente. Né? Em relação à hidrolipo, existem alguns médicos que são contrários, que falam, não, uma cirurgia, não importa se ela é pequena ou grande, tem que ser feita no hospital. No hospital é mais seguro mesmo? Como é que você vê isso? Eu acho, nós estávamos conversando, existe a hidrolipo mesmo, como ela deve ser feita, como os estudos foram publicados,
ela é muito segura. A quantidade de anestésica é determinada com o peso da paciente. Então, você sabe quanto a paciente pesa e quanto que eu posso usar de anestésico. Com esse tipo de solução, não acontece, não existe complicação. O que acontece é que, às vezes, as pessoas não sabem como usar esse tipo de medicação e acabam associando com alguma sedação no consultório. E não pode. O consultório, para ser seguro, tem que ser sem sedação. Sedação tem que ser no hospital. Né? O hospital é mais seguro? Eu acho que a gente tem que... Não dá para você generalizar, o hospital é mais seguro. Depende do que você vai fazer. Né? Às vezes você... fazendo pequenos procedimentos, você tem menos trauma cirúrgico, o risco de alguma complicação é menor também, porque quanto maior o trauma cirúrgico, teoricamente, maior o risco. Numa hidrolipo, no caso, tiraria um pouco menos de gordura? As regiões traumatizadas são menores. Né? Não é que eu tiro menos, eu consigo tirar a mesma quantidade de gordura daquela região. Tá. Então, eu vou tratar aquela região pequena, então eu vou tratar as costas e o flanco. Então, aquela região, eu consigo tirar toda a gordura que está ali. Mas eu não posso fazer aquela região, fazer a frente, tudo num dia. Fazer tudo no mesmo dia? Não pode. Entendi. A segurança está justamente nisso, são pequenas regiões. Às vezes as pessoas vêm procurar, mas é uma técnica nova. Não, aqui no Brasil pouco se fala, pouco se usa disso. Mas nos Estados Unidos é muito usado, se faz muita lipoaspiração com a técnica da hidrolipo. Repito, com essa técnica, com essa solução, os riscos são bem menores do que você fazer uma cirurgia maior, assim, né? Ok. A Elizabeth Aparecida Gomes Pinto, ela disse que sempre teve os lábios finos e ela queria saber o que ela pode fazer para mudar isso. Aí ela pergunta se fica cicatriz. Ela disse que você já explicou, mas que ela não conseguiu entender exatamente. Como é que funciona? O lifting labial, com o passar da idade, existem algumas pessoas até que já são, assim, tem um lábio fino. Essa altura do lábio superior com o nariz, ele acaba aumentando. Então, uma das coisas que nós fazemos é diminuir essa distância, né? Um cortezinho aqui embaixo do nariz, bem na dobrinha, a gente tira um fuso, um pedacinho de pele e consegue fazer com que o lábio levante. O cantinho, às vezes, do lábio também ele fica para dentro, nós tiramos um triângulo de pele para reposicionar. E, às vezes, o lábio inferior também, ele fica mais fininho, nós conseguimos colocar para fora. Aonde ficam as cicatrizes? A cicatriz fica embaixo do nariz, no cantinho da boca e geralmente aqui embaixo, entre a mucosa e a pele. Fica bem discreto. Fica em torno de uns 3, 4 meses, dá para ver mais, mas depois a cicatriz vai clareando. Né? São lugares bem discretos, assim. E a mulher também passa batom, base, então praticamente não dá para ver. Essa cicatriz. Ok. A pergunta é da Maria Felizbela Correia. Ela pergunta, quando o pescoço está muito flácido, é preciso fazer uma cirurgia somente no pescoço ou no rosto todo também? Aí ela quer saber também se o laser é indicado para esse tipo de cirurgia. Depende do grau de flacidez. Se for muita flacidez, aí não tem jeito, né? O laser não vai ajudar, pequena cirurgia não vai ajudar, vai ter que tirar mesmo, fazer o lifting, né? O que acontece? Se a flacidez for moderada, os tratamentos menores, com os tratamentos menores nós conseguimos melhorar isso, entendeu? Não precisa fazer a cirurgia grande. Pode fazer a cirurgia com cortezinho aqui, o laser ajuda também, existem alguns tipos de laser que ajudam a retrair a pele. Então, é possível sim, mas depende do grau de flacidez. Tá. A Paula gostaria de saber quantos dias são necessários para a recuperação de uma abdominoplastia? Após a cirurgia do abdômen, para as minhas pacientes, veja, cada médico tem a sua conduta, né? Eu vou falar o que eu faço para as minhas pacientes. A paciente vai embora num dia, eu oriento ficar uma semana em casa mais tranquila. Não é repouso absoluto, é um repouso relativo. Inclusive, ela deve caminhar para evitar a trombose. Mais uma semana. Eu gosto que volte às atividades após a primeira semana. Isso facilita a cicatrização, os líquidos vão se movimentando, eu acho melhor. Ok. A Nadir gostaria de saber se tem como fazer uma cirurgia no cotovelo.
Nunca pensei nisso. Olha, eu nunca fiz uma cirurgia no cotovelo. Eu já fiz lipo no braço, que chega até próximo do cotovelo, mas eu não imagino o que pode estar acontecendo com o cotovelo dela, né? Ok. O Anselmo Manzano gostaria de uma opinião. Ele disse que fez uma cirurgia no séptico nasal e ficou uma depressão no meio do nariz. Ele botou entre parênteses que é um nariz de boxeador. O que o doutor recomenda para voltar à forma original? Nós precisamos avaliar, não tem muito jeito de ver, mas existe uma rinoplastia, o enxerto, às vezes, se está faltando tecido, nós conseguimos fazer enxerto de cartilagem nessa região para deixar o nariz mais alinhado, né? Mas tem que operar, não dá para fazer. Eu não gosto muito dos preenchimentos no nariz, porque acaba ficando, tem uma chance, como a pele é fina, às vezes pode sair o preenchimento, né? E a cicatriz fica muito feia. Então, mas tem conserto para o nariz que está com essa depressão, como ele diz? Tem. Quase tudo tem conserto, né? Então, ótimo. Tem como arrumar. Paulina Potenza Cierro, ela disse que tem 72 anos, teve uma miastenia grave no olho direito. Ela fez uma pequena cirurgia sem retirada de pele, mas quando ela fica nervosa, as pálpebras fecham mais no olho direito. Ela pergunta se uma cirurgia poderia levantá-las. Pode, existe uma cirurgia que chama pitose palpebral, né? O caso dela, a pitose palpebral, ela é congênita, a pessoa nasce com isso, existe uma técnica para levantar. Não sei o caso dela, se nós, só avaliando, a gente tem como ver se dá para usar essa técnica para elevar. A mesma técnica que a gente usa para pitose palpebral congênita. Né? Tá. E a pergunta da Beatriz é se a flacidez na barriga só é resolvida com a plástica ou se a lipo-laser também resolve? A flacidez é a mesma coisa do pescoço, depende do grau de flacidez. Às vezes nós conseguimos, até com lipo, a retração, porque a pele ela tem uma capacidade muito grande de esticar. E depois, muitas vezes, se a pessoa engorda muito, gravidez, ela não volta onde ela tem que voltar. Quando você machuca um pouco através da lipo, que você causa uma ferida controlada, você consegue que ela retraia um pouco mais. Se for uma flacidez moderada, a gente consegue fazer até com lipo. Se não, tem que fazer a dermolipé de abdômen mesmo, a abdominoplastia, se a flacidez for muito grande. Tudo precisa ser avaliado. A lipo a laser também pode ser feita. Também ela retrai um pouco mais o tecido. Mas se a flacidez for muito grande, não tem jeito. Tem que cortar e tirar a pele. Tá. Bom, temos mais dúvidas, né? Mas você pode entrar em contato com o Dr. Hércules e tirar suas dúvidas. E eu tenho certeza que você hoje pode realizar muitos sonhos, porque está tudo mais fácil. Então, a gente não deve abrir mão mesmo de ficar bem, não, de se sentir mais à vontade consigo mesmo. Dr. Hércules está no site www.herculespadaneto.com.br. O e-mail é herculespada@hotmail.com e os telefones 34366893 e 982916976 estão à sua disposição. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Muito bom receber. Foi um prazer. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Bom, né? A gente aprender. Puxa aqui, estica aqui.